Nosso pregador da noite, Jairo Sena. Amém. Boa noite. A paz. Nós estamos nesse mês do conhecimento, em que tem alguns dos professores têm compartilhado da palavra, daquilo que tem sido ministrado nos encontros ou nas salas de aula. Nós que somos do Vida Cristã Básico, nós temos o hábito de chamar de encontro, porque o novo convertido ele é uma outra dinâmica, é uma dinâmica em que você recebe o novo convertido com carinho, com amor, não que nos outros não tenha, mas é a primeira impressão é que fica. Então, nesse mês do conhecimento, nós estamos compartilhando. Quero também estar falando aos outros professores, que é qual o seu papel também é importante, porque você está aí no cantinho, intercedendo, sendo um canal de Deus para as nossas vidas, porque como há as pessoas aqui, mas também há intercessores, há professores que estão também nesse momento se dedicando e se consagrando para que nós estivéssemos aqui para compartilhar da palavra com os irmãos. Como nós estamos falando sobre o mês do conhecimento, a definição de conhecimento é um ato de conhecer. Tem algumas definições, mas eu queria só frisar alguns. É um ato de perceber, compreender por meio, razão ou experiência. É fato ou condição de estar ciente de consciência de um ato de várias áreas da nossa vida, ou seja, um fato ou alguma situação na área prática de uma experiência própria. Tem alguns tipos de conhecimento que a gente pode falar como categoria. Conhecimento sensorial, que é o relacionamento do homem com o animal, ou seja, através de estímulos. Então, esse conhecimento é chamado de sensorial. Tem o conhecimento intelectual, onde o homem busca conhecimento através da sua inteligência própria. Tem conhecimento científico, que são baseados na análise e provas. Então, conhecimento científico, ele é baseado em provas. Filosófico, que está ligado à construção de ideias e conceitos. E também conhecimento teológico, onde, a partir da fé, é que acontecem as coisas. Ou seja, é um conjunto de verdades em que os homens não chegam através dele por sua própria experiência, mas chegam através de revelações divinas. Então, eu queria só dar uma frisada nessa questão do que iremos falar sobre o mês do conhecimento e compartilhar com os irmãos a respeito dessa palavra. O tema de hoje, nós estaremos compartilhando com os irmãos, é conhecimento que produz mudança. E na sala de aula, esse encontro, ele tem outro tema, que é significado, o que significa receber a Jesus. Então, eu vou estar pedindo para que a gente pudesse mudar de posição, pedir os irmãos para se levantarem, para a gente poder estar compartilhando da palavra, da leitura. Eu pedi que os irmãos abram em Lucas 5, do verso 1 ao 15. Peço um pouco da compreensão dos irmãos, que a gente vai estar tocando em alguns tópicos na palavra de Deus e vai ser necessário que nós venhamos a ler. Lucas 5. Amém. Aconteceu que no apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te de largo. Ou seja, em outra tradução, ele quis dizer: vai um pouco mais ao fundo. E aí, quando ele falou: faze-te de largo e lanças as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sobre as tuas palavras lançarei as redes.
Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiraram-se e se apoderaram dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Ou seja, não temas, daqui para frente você se tornará pescador de homens. E arrastando eles os barcos, foram à praia e deixando tudo, o seguiram. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração essa noite, porque a palavra é tua, Deus, o Espírito é teu. Fala aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, todas as revelações de Deus, elas vêm acompanhadas de promessa. Quando Pedro, mostrando a sua situação, reconheceu quem era Jesus, ele só teve, essa é uma das primeiras experiências. Nós vamos estar lendo um trecho mais à frente, e aí a gente vai estar vendo outras experiências que vai ter. Mas essa fez ele reconhecer quem ele era e como Deus, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando ele falou: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador, ele viu que tinha algo diferente, era algo extraordinário, era algo que tinha vindo de Deus e era um sinal de Deus sobre a vida dele. Quando Jesus fala: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você, a partir de agora, eu quero você como pescador de homens. Então, houve uma promessa e houve uma revelação. Eu queria que a gente pegasse um outro trecho de Mateus, queria que você abrisse Mateus, só para a gente observar. Porque Mateus 16, do verso 13 em diante, só para você já deixar aberto. Falar sobre conhecimento, irmão, é compartilhar aprendizado, é entender que através de uma busca existe uma fonte. Agora eu pergunto a você, antes de nós lermos, quem é essa fonte? Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é a verdadeira fonte, Ele é o Salvador. Muitas das vezes, eu e você não vamos entender com palavras, mas no nosso corpo físico, nós vamos sentir a presença dEle, a presença do Espírito de Deus em nós. Isso foi só um toque, uma experiência, nós vamos entrar em outra experiência. A confissão está em Mateus 16, do verso 3 em diante. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo, que dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, e outro algum dos profetas. Mas Jesus pergunta: mas e vós? Continuou ele: quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjobas. Esse Barjobas significa João, filho de João. Simão Barjobas, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Outra revelação, a qual Pedro reconhecendo quem Jesus era. A nossa fonte verdadeira, Ele vai produzir, ao passo que nós aceitamos a Jesus, ao passo que nós o conhecemos, algo dentro de nós tende a acontecer. A mudança a qual nós estamos esperando, ela não fica exteriormente, mas ela primeiro começa aonde? Dentro de nós.
Eu queria que eu e você entendesse que quando Deus começa a fazer a obra, Ele começa a fazer não nos outros, mas em mim e em você. Falar do Evangelho, compartilhar da palavra de Deus, é trazer verdades, experiências próprias, que cada um daquele que já tomou a decisão sabe desse Deus a qual nós estamos compartilhando. Quando você está lendo aquilo que Pedro está falando, aquilo que ele... Não, se você aceitou Jesus, se você tem conhecido a Ele, você tem experiências com Ele, porque Deus é real, Jesus é real, Ele é a nossa fonte. Quando o Senhor começou a se relacionar com os seus discípulos, esse conhecimento produziu revelações. Essas revelações trouxeram entendimento. E esses homens aos quais Deus estava chamando para um propósito, continua uma caminhada. Eu quero dizer para você hoje, essa noite, que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não conheço a sua história, não sei o que você tem passado, mas eu sirvo um Deus que conhece todas as coisas. Quando nós estamos em nossas experiências, às vezes nós podemos nos sentir muito, eu não sou justo, eu não consigo, o pecado na minha vida não tem jeito, tem coisas na minha vida que não tem jeito. Mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o pastor tinha falado aqui na oração, é pela graça. Pela graça que nós somos salvos. No Evangelho de João, no capítulo 1 João, no capítulo 5, do verso 20, ele fala do verdadeiro Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e que estamos no verdadeiro, e o seu verdadeiro Jesus, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida. Essa vida que está proposta, irmãos, para mim e para você, é a vida eterna. Mas quando eu e você, como isso acontece no antigo, como que isso acontece na nossa vida? Quando eu e você passamos a dar crédito a essa palavra. Porque quando eu dou crédito à palavra de Deus, eu passo a buscá-lo com entendimento. Eu passo a dar oportunidade do Espírito Santo de Deus falar ao meu coração. Agora eu queria compartilhar com os irmãos sobre como que isso aconteceu. Se isso aconteceu só agora, quando Jesus estava conosco, estava no mundo, ou se isso acontecia no Velho Testamento. Eu queria compartilhar com os irmãos, em Juízes 6, sobre a vida de um homem, a qual Deus convidou para ser o juiz naquele período. Livrar o povo de Israel dos medianitas. Gideão foi convidado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. O povo de Israel, ele vivia em uma condição a qual os medianitas vinham e saqueavam. Então o povo de Israel vivia em cavernas. E quando Deus chamou Gideão, ele estava moendo trigo no largar. Então, primeiro Deus enviou um profeta para falar a promessa de Deus sobre a vida de Gideão. Que depois dele enviar um profeta, no capítulo 6 de Juízes, no verso 8, ele começa a falar com Gideão no verso 11, e diz, ainda não abri, então, ele começa a falar com Gideão e dizer, ser forte. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Zeritas, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, e pôs-se a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão, ai Senhor,
Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do medianita? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porque porventura não te enviei eu? Se nos decorrermos desse capítulo, Deus não só envia um profeta, e o próprio Deus fala com ele. Quando nós vemos no capítulo 7, no mesmo capítulo, só que quando Gideão, ele entendeu que era o Senhor falando com ele, porque a palavra de Deus, ela está falando que era o anjo do Senhor. Esse, quando está em o anjo do Senhor, o anjo é um artigo definido. Quando é um anjo, é artigo indefinido. Esse termo, ele se chama teofania, ou seja, quando fala que é o anjo, é como se o Senhor tivesse se revelado a esse homem. Então, quando Gideão percebe que era o anjo do Senhor, ele começa a entender. Olha, no verso 21 fala: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, trazida nas mãos, e tocou-lhe a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo perante e consumiu o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu da frente. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, houve uma revelação para a vida de Gideão, do início ao fim de um chamado. Quando ele reconheceu que era Deus, ele viu a fragilidade dele. Ele viu o quanto ele estava de frente de um Deus que podia todas as coisas. Quando essa revelação veio ao seu coração, que ele estava conversando com o próprio Deus: ai de mim que vou perecer, ai de mim que vou morrer, porque vi o Senhor face a face. Todas as vezes que Deus se revela para nós, Ele não só nos mostra as nossas fragilidades, mas Ele também mostra o propósito para a nossa vida. Creia, irmãos, acredite na palavra de Deus, acredite que Deus tem te chamado com um propósito. Pode ser que às vezes não seja fácil, pode ser que as nossas decisões resultou em situações que agora são momentos desagradáveis, mas isso não impede o propósito dele na minha e na sua vida. Deus tem nos chamado com um propósito. Esse propósito, ele não vai ter fim se a decisão é nossa, de receber ou não. Porque Deus tem nos chamado para que venhamos a produzir frutos. Deus tem nos chamado para que nós venhamos viver uma vida em abundância. Então, a questão da revelação de Deus, através da nossa vida, nos mostrando quem realmente nós somos, para que eu e você começasse a meditar sobre o que nós temos e qual o propósito de Deus na nossa vida. Agora, como isso pode acontecer nos dias de hoje? Como que sucede o que Deus pode fazer na nossa vida nos dias de hoje? Através de quem? Em João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todas as vezes, irmãos, que um filho pede algo a um pai, qual a reação do pai? Em agradar o filho. Isso acontece quando eu e você decidimos nos tornar filhos, nos tornar herdeiros dessa promessa, nos tornar homens e mulheres que querem servir a Deus em espírito e em verdade. É a palavra que está dizendo. É eu e você desfrutando de algo que foi deixado para mim e você compartilhar. Vamos entender
E isso não fica assim, porque Jesus falou, eu vou para o Pai. Em João 14, 26, ele falou, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a palavra. Deus tem um propósito para você. Eu não sei a sua vida, não conheço a sua história, mas Ele tem um propósito. Agora, isso não acontece de maneira forçada. Isso é pessoal. É algo que eu tenho que decidir. É algo que você tem que decidir. Porque a palavra está aqui. Deus não tem compromisso com o coitadinho do Jairo, com o coitadinho dos irmãos. Ele tem compromisso com a palavra. Deus age por princípios. Os princípios dele não mudam a favor de um ou de outro. Ele não muda os seus princípios para que nos beneficiar. Eu tenho que entender quais são os princípios de Deus. Está pautado nele, porque ele é a verdade. Conhecimento que produz mudança, irmão, não vai ser o conhecer para produzir mudança nos outros. O conhecimento que produz mudança é quando eu pego a palavra de Deus, tenho ela como verdade absoluta e ponho em prática. Porque tem relacionamento com Deus. Deus quer que nós nos relacione com Ele. Eu vou, no capítulo, eu vou pedir, a gente vai ler João, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler alguns trechos em que essa promessa, a qual Jesus falou, do capítulo 14, que ele ia para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, e o complemento do que esse Espírito, que já habita em nós, faz. Em João 16, no verso 8, ele fala o seguinte: quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas o qual hão de vir. Jesus continua falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre aquele que tem falado ao seu coração, sobre aquele que tem falado ao meu coração. E ele continua, em 1 Coríntios 3, ele fala sobre a questão do Espírito Santo habitar em nós. O Espírito Santo, ele vai habitar. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se nós formos observar ao passo da leitura, nós observamos Jesus falando sobre a missão do Espírito Santo, e agora nós já estamos observando Paulo dizendo que o Espírito Santo habita em nós. Agora eu quero dizer para você, eu quero compartilhar com você a oração sacerdotal de Jesus, que é um dos trechos assim da palavra de Deus que eu particularmente gosto muito. Acho que todo novo convertido que passou nos encontros comigo e com a minha esposa leu esse trecho. Eu quero compartilhar com você da oração sacerdotal de Jesus, do verso 14 até o verso 20. E depois eu vou fazer uma pergunta a você. No verso 14 diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
Santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quando Jesus estava orando no jardim do Getsemane, a gente não pode ficar criando uma coisa que não foi lida, que não existiu. Mas quando nós podemos imaginar o que pode ter acontecido naquele momento. Jesus orando no jardim do Getsemane, os 3 discípulos dormindo. Se a gente pode imaginar, ou seja, a gente pode configurar, trazendo à nossa memória essa cena. E isso pode ser quando Jesus não ora somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Será que essa oração te alcançou? Será que eu e você não estamos incluídos nessa oração? Quando a gente começa a entender as delícias da palavra de Deus, isso começa a entrar como uma verdade para a nossa vida, que não vai só no momento, mas ela vai começar a ser atuante, quando eu começo a entender e dar oportunidade do Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu e você fomos alcançados por essa oração. Eu e você temos o privilégio de entender uma coisa, que Deus tem um propósito para mim e para você. Que Ele é a fonte, que Ele é a nossa fonte. Eu queria que a gente concluísse, mas pensando no que o Senhor tem feito na sua vida. Qual é o convite que Ele tem colocado no seu coração? Quais são as palavras e as revelações de Deus que têm chegado até o seu coração? O que Ele tem feito diante da sua vida? O que Ele tem feito durante o seu dia? O que o Espírito Santo tem ministrado a você? A palavra dele, irmãos. Que a gente possa entender. Tem um trecho em Lucas 19, que fala como Jesus falou com um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Lucas 19, no verso 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele hospedara com um pecador. Nesse momento que Jesus foi para a casa de Zaqueu, Lucas, ele não relata a conversa. Ele não relata o que eles conversaram na mesa. Ele não relata como foi a estadia de Jesus. Ele não relata os pormenores. E Deus conhecia Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era tido como um fiscal de fazenda. Ou seja, ele era mal visto pelo império, porque ele utilizava algumas taxas a mais. E ele era mal visto pelos judeus, porque ele não tinha, ele utilizava das taxas do direito de ser uma autoridade para ganho próprio. Você pode imaginar como pensava Zaqueu? Como foi a surpresa dele em receber o Messias? Ele só ouvia falar de Jesus, e ele decidiu subir numa árvore. Às vezes, as revelações de Deus, elas vão vir quando a gente se propõe a conhecê-lo.
se propõe a buscá-lo. Zaqueu decidiu: se eu não consigo, eu sou baixinho, mas eu vou subir. Mas Deus constrangiu em amor, porque Zaqueu, Jesus o conhecia e tinha um propósito para a vida de Zaqueu. Continuando a leitura, nós vamos ver qual foi a decisão de Zaqueu. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus veio nos buscar. Deus, Jesus, quer ter relacionamento comigo e com você. Os conhecimentos que embutidos na palavra de Deus vão trazer verdades tão reveladas que você vai ser usado para falar com o teu colega de sala de aula, para falar com o teu colega de trabalho, para falar com pessoas que às vezes Deus tem chamado na nossa geração, pessoas dispostas a servi-lo, sem procurar títulos, sem estar preocupado em servir em algum lugar, mas que no seu coração arde um desejo de servi-lo. Eu queria, irmãos, que a gente se fosse de pé para cantar um louvor. Eu queria que você, agora, ouvisse o que o Espírito Santo está falando com você. Pode ser uma nova. Eu queria que você, ao ouvir esse louvor, queria que nós estivéssemos, fechasse os seus olhos para entoar esse louvor. E não dá para falar de Jesus, irmãos, sem fazer um convite. Eu quero falar um pouco de como eu me converti. Eu vendia cigarro. Eu vendia cigarro do Paraguai, aqui no Alcântara. Eu tinha uma barraca, né? E aí, um dos primeiros evangelismos de rua da nossa igreja, através das 4 leis espirituais, pelo diácono Luiz, né, e Flávia, ainda lembro deles, e eles me abordaram e falaram das 4 leis. E a primeira lei: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda lei: o homem é pecador, e por o pecado nos separar, nós estávamos destituídos da glória de Deus. A terceira lei: Jesus é o único caminho, é o único acesso. Jesus é o caminho para nós, homem pecador, até Deus. Porque existe um abismo, o nome desse abismo é pecado. Então, quando foi me apresentado, isso num sábado à tarde, eu levantei os olhos aos céus e disse: eu faço essa oração, porque o convite é pessoal. A 4ª lei, irmãos, é o convite pessoal. É algo que ninguém pode fazer por nós, mas a decisão é minha. Então, na 4ª lei, eu disse: eu faço essa oração. Na quarta-feira eu já vim. Eu queria que você, que está aqui, que entendeu que Deus está te chamando, que tomasse a sua decisão. Levantasse sua mão como um sinal, dizendo: eu aceito a Jesus. Eu te aceito, Senhor. Nós vamos estar louvando, nós vamos estar entoando, mas esse convite ele está sendo feito a você.
eu queria que você pensasse: eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. O convite está sendo feito. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Olha, no instante que o Jairo estava compartilhando seu testemunho, eu não tive como não lembrar do dia em que eu aceitei a Jesus. Nasci praticamente na igreja, pais cristãos, mas a decisão era pessoal. E aos 14 anos de idade foi quando eu tomei essa decisão. E quando tudo fez sentido para mim. Não bastava ter uma mãe cristã, não bastava ter um pai cristão. Nada disso era suficiente. Eu precisava tomar essa decisão. E quando ele começou a falar sobre as 4 leis espirituais, isso me fez lembrar de como tudo aconteceu. Para ele e para mim, porque está vivo no coração dele, está vivo no meu coração. E como é importante estar vivo no seu coração também. Não sei como, assim como ele disse, não sei como você chegou aqui. Assim como o Luiz Carlos não conhecia o Jairo, e depois trabalharam 1 ano juntos. Nós não sabemos, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Eu quero saber onde você está. Estenda a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para que fique bem claro, irmão, e não haja confusão, não haja mal entendido,
da forma como a gente coloca a palavra, é necessário que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. É necessário que você tome essa decisão. Não basta simplesmente vir à igreja, não basta simplesmente estar aqui. É necessário tomar um passo. Seja esse passo levantando a sua mão, seja esse passo tomando a decisão em repetir a oração, dizendo: eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Talvez você já tomou essa decisão, mas por algum motivo você saiu, você se afastou dos caminhos. Mas é importante que você tome essa decisão para retomar aos caminhos. Não simplesmente entrar na casa do Senhor e dizer: pronto, eu voltei. Mas é necessário que essa decisão também seja pública. É necessário que você declare isso. Agora, novamente, eu quero identificar aonde está você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aonde está você que quer retornar para os caminhos do Senhor Jesus? Levante a sua mão onde você está. Cadê você? Cadê você? Deus transformou a minha vida, Deus transformou a minha história. Ainda que eu viesse à igreja, Deus transformou a minha história. E Deus quer transformar a sua vida também. Não deixe que a cadeira te segure, não deixe que os pensamentos te desliguem desse lugar. Mas que nessa hora você tome essa decisão por Cristo. Aonde está você? Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar pela sua casa. Nós queremos te abençoar. Cadê você? Levante a sua mão que nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito grato a Deus, porque nessa casa, porque eu entendo que a casa do Senhor é quando nós estamos aqui. Quando nós saímos daqui, esse prédio, ele deixa um pouco de poeira no chão, ele deixa o eco. A única coisa que fica nesse lugar são as memórias, as lembranças do culto que aconteceu e a expectativa do culto que virá. Fora isso, não há sentido nenhum nesse espaço. Então nós somos a casa favorita de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E essa casa sempre haverá oportunidade para que você tome essa decisão por Cristo. Mas talvez para você essa decisão possa ser tarde. E é por isso que nós insistimos, é por isso que nós falamos, para que você não deixe hoje passar, mas que esse tempo seja o tempo de mudança para você e para a sua vida, para você e para a sua casa, para a sua família. Amém. Quarta-feira se encerra o mês do conhecimento. Maurício estará aqui conosco, ministrando. E teremos aqui mais uma ministração poderosa da parte do Senhor. E esse mês, irmãos, é um mês para que a gente pare para pensar. Assim como eu falei de manhã, falei com a equipe do Ministério de Louvor, pelo grupo do WhatsApp. Como está o seu crescimento? Será que você está crescendo certo? Será que a sua parede está no prumo? Será que as coisas estão no lugar? É fundamental, irmãos, que você use o prumo para que o seu crescimento seja correto. E a melhor maneira de se usar o prumo é através do estudo da palavra. É através da dedicação, dessa intimidade com a palavra do Senhor Jesus. Cresça certo. Inscreva-se para o curso Vida Cristã. Não importa em que área você está. Talvez você esteja aqui
E o último curso que você fez foi o CETEB. Eu estava em casa trocando de roupa antes de vir para cá e pensando nisso. Eu quero te falar, o curso Vida Cristã não é o CETEB. Não tem nada a ver com o CETEB. A proposta é completamente diferente. Quando você sentar na cadeira e começar a ouvir o que o Espírito Santo está falando através dos professores, você vai se surpreender. Então, por mais que você já tenha feito o curso CETEB, saiba que dia 15 de outubro tem uma turma abrindo. Essa turma é para você. Amém? Amém? Quantos aqui ainda não fizeram o curso Vida Cristã? Irmãos, André, olha para trás. Jairo, dá uma olhada nisso. Temos aqui pelo menos umas 2 turmas. O convite é em amor, tá, irmãos? Porque o nosso desejo é que você cresça certo. Amém? Vamos orar? Agradeço a Deus pela vida do Jairo. Agradeço a Deus por essa equipe maravilhosa que está sendo levantado no curso Vida Cristã. Vou nos despedir na graça do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela ministração da Tua palavra, que expressa a vida, expressa o coração, expressa o desejo, expressa o testemunho de vida do Teu Filho. Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Ó Pai, e verdadeiramente nós cremos num Deus de promessa, nós cremos num Deus de propósito, e nós não queremos viver a nossa vida, Pai, segundo aquilo que nós propomos, mas nós queremos viver, Senhor, a nossa vida segundo os Teus propósitos, Pai. Pai, por isso nós nos sujeitamos aos Teus propósitos, nos sujeitamos à Tua palavra, nos sujeitamos à Tua direção, e dizemos sim, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Dizemos sim, Pai, nós queremos conhecer os Teus desejos, os Teus desígnios para a minha casa, para a minha família. Eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o novo tempo com o Senhor, eu quero viver, Senhor Jesus, a vida em abundante que o Senhor tem para mim, tem para a minha vida, tem para a minha casa e tem para o meu futuro. Senhor Jesus, que seja assim nas nossas vidas, que seja assim na nossa casa, que haja um rio fluindo de dentro para fora, oh Deus, aleluia, e que possa transbordar, Senhor, ao ponto de que muitos, Senhor, possam beber dessa água, possam beber desse rio, Senhor Jesus. Pai, louvamos, Pai, pela Tua palavra nessa noite, glorificamos o Teu santo nome, Pai, porque o nosso desejo, Pai, é viver, Senhor, a vida cristã que o Senhor tem proposto para nós. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Livra-nos, Senhor, de esquecer tudo aquilo que foi dito nesse domingo, Pai, e nessa noite. Pai, que possamos sair daqui com um propósito, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história.